Quero compartilhar meu testemunho com todos vocês. Eu sou a Lucileia e saúdo a todos com a paz de Cristo Jesus e o amor da Virgem Maria Santíssima. Eu quero partilhar com vocês as experiências que Deus tem permitido eu viver, tudo para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus e para a edificação da igreja. Eu já falei algumas vezes esse testemunho por aqui, né? Em 2011, eu vivi uma grande experiência com Jesus, onde ele mesmo falou audível comigo, mas hoje eu quero contar outra experiência. No outro momento eu vou contar essa experiência. Hoje eu quero contar a experiência sobre a face de Jesus. Em 2016, eu passei por um período de grande tribulação, de sofrimento e provas. E nesse período, Jesus se manifestou poderosamente e eu tive várias experiências que mudou a minha vida completamente. E devido às manifestações sobrenaturais que estavam acontecendo, experiências vivas que eu estava vivendo, mesmo eu passando pelas provações, o sofrimento, aquele cenário que eu estava vivendo, mas eu não conseguia mais olhar para ele, né? Meus olhos foram direcionados completamente para Deus, para buscar as coisas do reino de Deus. Então eu comecei a desejar estes mistérios e a desejar a face de Jesus. Foi um desejo mais forte. Eu desejei por tudo querer ver Jesus. Como são os olhos dele, a pele, o cabelo, a face. Eu queria realmente conhecer Jesus, conhecer a face dele. E eu não sabia pedir outra coisa. Eu não sabia pedir outra coisa ao Pai, senão para ver o Filho. Todo santo dia, este era o meu pedido. E era uma oração singela, uma oração como uma criança ora mesmo, né? Eu pedi ao Pai para ter a graça de ver a face do Filho todos os dias naquela mesma, né, oração. E durante o ano de 2016 foi todo pedindo para ver a face de Jesus. E no ano de 2017, no início de 2017, ele veio em um momento em que eu não estava esperando, em um sonho muitíssimo real, um sonho místico, com riqueza de detalhes, de entendimento e com todos os sentidos aguçados. Eu vou contar aqui como foi. Primeiro, eu vi a minha família materna, os meus parentes maternos, numa casa em uma festa familiar. Eu vi todos reunidos, dançando uma música que eu não conseguia ouvir. Eles também ouviam e dançavam uma música. Eu não conseguia ouvir a música que eles estavam ouvindo. Pareciam que eles estavam sedados naquela música, envolvidos naquela dança. E de repente eu vi um gás de cozinha muito grande, um botijão muito grande, né? Um botijão enorme, se não era do tamanho normal, era muito grande mesmo. E eu vi vazando gás. E eu tinha o conhecimento que em poucos minutos iria explodir. E todos, assim, que estavam ali poderiam morrer, né? E eu chamava então todos para sair para fora. Só que eles não me ouviam, parecia não me escutarem. Eu tentava puxar, arrastar eles para fora da casa, porém foram tentativas sem solução. Não, eles não me ouviam. Então eu vi que todos iriam morrer pela explosão e eu fiquei completamente desesperada, né, naquela situação, porque ali, gente, estavam as pessoas que eu amo, toda a minha família materna, minhas tias, meus tios, primos, primas, minha mãe, meu pai, estava presente. O meu pai estava lá, né? E ele acreditou em mim. Ele foi o único que acreditou em mim. Então, eu puxei ele para fora e ele foi lá para o meio da rua. E ali, eu chorando muito, ajoelhei no meio da rua e comecei a clamar a Jesus por misericórdia. Né? Deus, tem misericórdia da minha família, não deixe que eles morram, Senhor. Comecei a chorar. E eu chorava muito, estava muito desesperada. Né? Era uma dor terrível, terrível. Uma dor tão grande, tão grande. E assim, e eu ajoelhada ali no meio da rua, comecei a interceder por eles, para Deus ter misericórdia deles. E comecei a clamar para Deus para não permitir ele morrer. E aí o meu pai, né, ele pegou e falou assim, olha, se fosse acontecer alguma coisa,
já teria acontecido, já teria explodido. Vamos entrar de novo na casa? E aí eu concordei, vamos. Foi quando eu voltei, entrei na casa e lá tinha uma luz. Eu vi uma luz muito grande, da cor de luz de LED, né, a tonalidade branca, em uma velocidade absurda. E eu vi essa luz limpando o ambiente do gás. E eu vi ela dando um livramento ao meu povo. Eu vi a luz fazendo a limpeza do lugar para os meus parentes não morrerem. Foi quando um pensamento que me invadiu e pediu para eu pular na luz e tocar na luz. Toca na luz. E eu vendo que a luz era muito rápida, eu pensei, é impossível, mas é muito rápido. Mas eu ouvi o pensamento dizer, toca na luz. E eu lembrei nesta hora, na história de Jacó, naquele momento que eu estava ali, como na história de Jacó com o anjo, e eu fiz um cálculo absurdo. No momento que a luz passasse, eu tocaria, passava por um canto, eu iria pular e tocar na luz. E assim eu fiz. Quando a luz passou, fiz um cálculo absurdo lá e eu toquei na luz. A luz permitiu que eu tocasse. Assim que eu toquei na luz, saiu um homem de dentro da luz. E a luz continuou trabalhando e o homem saiu de dentro da luz. A luz não parou um minuto de trabalhar. Só que agora mudou o cenário. Já não era mais naquela casa que eu estava junto com os meus parentes. Foi como num piscar de olhos, o cenário mudou. Parecia que ele já estava na sala da minha casa, no lugar onde que eu costumo orar. O homem ficou frente a frente comigo. Eu fiquei olhando para ele, ele olhando para mim, em silêncio. Por alguns minutos, talvez, fiquei observando a face desse homem. Eu olhei cada detalhe, gente. A barba, o cabelo, a pele era clara, o cabelo castanho escuro. Não havia poros abertos, era uma pele lisinha, bem cuidado. Assim, meio rosadinha, a bochecha saudável. Uma pele muito bem cuidada, muito limpa. Ele transbordava pureza, limpeza. Então eu comecei a admirar e ficar encantada com a pele dele. Os olhos eram clarinhos, muito bonitos e muito limpo. Ele estava vestido com uma túnica branca, como os sacerdotes usam, mas era todo de branco, e ele tinha uma postura nobre. A roupa era um branco bem alvo, e ele estava calçado com sandálias de couro. E eu pensei, nossa, que homem da pele limpa ali, né, nos meus pensamentos. E ele continuou olhando para mim, e eu pensando, né, olhava em meus olhos ele, e quando eu comecei a pensar, falei assim, caiu a ficha, né, que eu fiquei um tempo olhando, aí eu falei assim, aí eu pensei, quem que é esse homem que está na minha frente? Quem que é esse homem? Depois que eu vim pensar isso, quando eu pensei, quem é esse homem que está na minha frente, é como se ele tivesse pego a minha cabeça e curvado assim, para olhar para o chão, para olhar para os pés dele. Ele me fez olhar para os pés dele. Já não estava com sandálias, estavam sem sandálias e estavam furados os pés. Eu olhava para os pés, olhava para o olho dele, olhava para os pés, olhava para ele. Eu estava sem acreditar. Eu ficava olhando para os pés e olhava para ele, até que eu perguntei, Jesus? Aí ele confirmou que era Jesus. Gente, frente a frente com Jesus. E eu caí de joelhos nessa hora. Todo joelho se dobrará. E eu caí de joelhos nas chagas do nosso Senhor. E ali eu contemplei as chagas dele. E eu vi que jorrava muito sangue. Mas muito sangue jorrava de dentro das chagas, né? E eu perguntei, eu fiquei muito triste, porque ele estava triste. E aí eu perguntei assim, Senhor, por que está saindo sangue de vossos pés? E ele me falou, filha, me chamou de filha. Enquanto as pessoas pecam contra mim, a ferida é aberta e o meu sangue é derramado. Meu sangue continua sendo derramado. Pede para o teu povo se consertar enquanto é tempo, pois o tempo se esgota e a minha volta está próxima. Ele me disse que era para o povo se consertar ali. Eu estendi essa mensagem para a igreja dele, porque ali ele falava do meu povo,
mas ao mesmo tempo eu sentia que era o povo dele também, era todo o povo, né? Ele direcionou para o meu povo, mas a mensagem veio do céu, então é para o povo de Deus. E ali, gente, ele fez menção, ele tocou no relógio, né? Na hora que ele falou do tempo, ele ficou de perfil aqui na sala, e aí eu vi ele de frente e vi ele de perfil. Quando ele ficou de perfil, ele falou do tempo e tocou no relógio. Conforme ele batia no relógio, ele fazia assim, né? O tempo se esgota e a minha volta está próxima. Era como se eu escutasse tic-tac em cada batida do dedo dele no relógio, na menção de relógio que ele fez no braço. Então, assim, como se eu escutasse um tic-tac, tic-tac. E ali, quando eu vi o sangue dele, né? Eu vi o quanto custa para ele dar livramento, né? Eu senti a dor de Jesus, como se a dor dele eu pudesse sentir o que ele estava sentindo. E eu vi o quanto custava para ele dar livramento. Era o sangue de verdade dele que continua sendo derramado. Então custou para ele estar ali e ele pediu para meu povo, meus parentes, né, se consertar, mudar enquanto é tempo, buscar ele enquanto é tempo, enquanto pode encontrá-lo. Então eu estendi essa mensagem para toda a igreja do Senhor, para todo o povo do Senhor. E ele deixou essas palavras em meus lábios, que o tempo é este, eis que chegou a hora, né? Eis que chegou a hora da gente buscar Jesus verdadeiramente, buscar conhecê-lo, né, verdadeiramente. E é tempo de arrependimento, é tempo de andar em santidade, é tempo de conhecer verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, o verdadeiro amor, que é Jesus, o grande eu sou. E é este tempo. Chegou o tempo. O tempo é chegado. Chegou a hora de buscar as coisas do reino de Deus. E para vocês entenderem mais ou menos assim, como que foi a face dele, eu pesquisei muito na internet imagens que parecia, né, com o que eu vi. E a que chegou mais próxima de como ele se apresentou, de como eu vi, como ele se manifestou para mim, foi uma. Eu pesquisei bastante, fui olhando. Quando parou numa imagem de uma artista chamada Akiane. E quando chegou nessa parte, né, na hora que eu estava pesquisando e eu vi essa imagem, chama-se Príncipe da Paz, o nome da pintura que ela fez. Foi exatamente como ele se manifestou. Só está com o cabelo mais escuro, alguns detalhes, mas foi exatamente. Eu me emocionei muito quando eu vi essa pintura. E assim, me fez saber que tudo aquilo que eu vivi realmente foi real, né? Sonhos, né? Visões, realmente são reais, né? Jesus, ele continua conversando com o seu povo, com o seu rebanho. Jesus continua se manifestando no meio dos seus. E ele levanta sentinelas para avisar que ele está voltando. Não é historinha. E é isso, gente. Então, assim, foi isso que ele falou para mim, para avisar, para buscar, né, um concerto real com ele, para buscar ele em verdade, em espírito e em verdade, buscar intimidade. E eu dou esse testemunho para vocês, para edificar a fé de vocês. É um testemunho verdadeiro, né? E eu espero que possa edificar a vida de vocês com esse testemunho. É isso.